Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, véspera de feriado. A cidade de Serrana, no interior paulista, já começou a vacinação de mais de 5 mil idosos com a dose de reforço da Coronavac. A dose de reforço para a população de 60 anos ou mais acontece antes que os dados do estudo de efetividade da Coronavac em toda a população tenham sido publicados. Serrana serviu como campo de pesquisa para um estudo do Instituto Butantan para a vacinação em massa da população adulta com a Coronavac. O reforço do imunizante é oferecido no estado a todas as pessoas acima de 60 anos ou imunossuprimidas devido a uma queda de proteção constatada para esse público e em razão dos novos riscos de disseminação da variante Delta. No caso do município do interior paulista, a terceira dose vai funcionar também para o acompanhamento do Projeto S, que ocorreu entre fevereiro e abril desse ano. O estudo imunizou 98% da população adulta da cidade nesse período. Com a imunização em massa, houve quedas de 95% nas mortes, 86% nas internações e 80% em casos sintomáticos da Covid-19. O projeto concluiu também que ter 75% da população com o esquema vacinal completo permite que a pandemia seja controlada. E olha só, as secretarias de saúde de pelo menos 3 estados e do Distrito Federal disseram que receberam e distribuíram aos municípios vacinas da Coronavac dos lotes suspensos pela Anvisa. E 4 desses estados confirmaram que parte das doses já foi aplicada. A Anvisa suspendeu a distribuição e a aplicação de pelo menos 25 lotes da vacina Coronavac envasados em uma fábrica na China, ainda não certificada pela Agência Reguladora Brasileira para o Serviço. Ao menos 3 estados e o Distrito Federal distribuíram as doses suspensas aos municípios. Em 4 desses estados, parte da vacina já foi aplicada. São eles Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Outros 9 estados e o Distrito Federal confirmaram que receberam vacinas dos lotes suspensos sem informar se houve aplicação. Entre eles estão Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Acre, Roraima, Mato Grosso, Sergipe e Pernambuco. Mais de 12.113.000 doses da Coronavac foram envasadas na fábrica não inspecionada pela Anvisa. Essas doses estão suspensas pelo prazo de 90 dias. Neste período, a agência vai avaliar o trabalho da fábrica para entender se a qualidade, a segurança e a eficácia das vacinas enviadas podem estar comprometidas. Segundo o Instituto Butantan, as vacinas envasadas na fábrica não certificada não oferecem riscos à população. As doses passaram pelo processo de controle de qualidade do Butantan. Mais de 7 milhões de beneficiários do INSS devem realizar a prova de vida para evitar o bloqueio do valor. O aposentado e pensionista deve seguir o calendário de vencimento conforme a data de aniversário. Cerca de 7 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social devem ficar atentos ao prazo para a realização da prova de vida. Segundo o órgão, desde o ano passado, quase 29 milhões de pessoas, de um total de 36 milhões, já comprovaram que estão vivas para continuar recebendo a aposentadoria, pensão ou auxílios. A prova de vida deve ser feita todos os anos para evitar fraudes nos benefícios nas agências bancárias e do INSS. Basta ir à agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e cartão do banco em que tem conta. Para quem já foi cadastrado, a comprovação pode ser realizada também por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e meugov.br. Quem tem o vencimento em setembro e outubro de 2020 tem até o último dia deste mês para realizar o procedimento. Já os segurados com vencimento em novembro e dezembro devem provar vida até 31 de outubro. E nos destaques internacionais, o Tribunal de Belarus condenou uma das principais figuras da oposição a 11 anos de prisão. Maria Kolesnikova, que liderou os grandes protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020, foi condenada nesta segunda-feira a 11 anos de prisão. O Tribunal de Belarus considerou a opositora culpada por atentar contra a segurança nacional. Tanto ela como seu advogado Maxim Znak, também condenado a 10 anos de prisão, foram acusados de conspirar para tomar o poder.
As sentenças foram anunciadas pela equipe de Victor Babarico, outro opositor detido para quem Kolesnikova havia trabalhado. Os dois dissidentes estavam detidos há 11 meses e no início de agosto começaram a ser julgados em um processo a portas fechadas, sobre o qual poucas informações foram divulgadas. Kolesnikova, de 39 anos, era uma das 3 mulheres à frente do movimento de protesto contra Lukashenko, ao lado de Svetlana Tikhanovskaya, candidata que disputou a presidência, e de Verônica Tsepkalo. Segundo imagens divulgadas antes do veredito por algumas contas do aplicativo Telegram, Kolesnikova, de cabelo curto e batom vermelho, apareceu sorrindo na sala de audiências, trancada em uma gaiola de vidro ao lado de Snack. Embora algemada, ela fez um coração com as mãos, um dos símbolos do movimento nascido em agosto de 2020 contra a reeleição fraudulenta de Lukashenko, no poder desde 1994. Golpistas do exército da Guiné anunciaram a convocação de ministros do governo derrubado com a captura do presidente do país, Alpha Condé. O golpe de Estado foi condenado pela comunidade internacional, mas celebrado na capital Conakry. A título de informação, queremos assegurar à comunidade nacional e internacional que a integridade física e moral do ex-presidente não está em risco. Tomamos todas as medidas para garantir que ele tenha acesso a cuidados de saúde e contatos com seus médicos. Tudo vai ocorrer bem e quando chegar a hora faremos um comunicado. Os militares que lideraram o golpe convocaram ministros e presidentes de instituições para uma reunião nesta segunda-feira no Palácio do Povo, sede do parlamento. O grupo afirmou que qualquer recusa no comparecimento vai ser considerada uma rebelião. Os golpistas justificaram a ação para acabar com o que chamam de desperdício financeiro, pobreza e corrupção endêmica, assim como a instrumentalização da justiça e os desprezos dos direitos dos cidadãos. Eles prometeram um período de transição e anunciaram um toque de recolher, mas nesta segunda reabriram as fronteiras aéreas. Este é o terceiro golpe de Estado nesta região da África subsaariana no período de 1 ano. E uma caravana com cerca de 400 migrantes, a maioria da América Central, foi dispersada por guardas no sul do México. O grupo tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos. O grupo de cerca de 400 pessoas, em sua maioria centro-americanos, tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos, mas a Guarda Nacional os impediu de entrar no estado de Chiapas, no sul do país. Algumas pessoas foram detidas, enquanto outras conseguiram correr para a cidade de Ixtla. A quarta caravana, formada em uma semana, havia partido, como as demais, da cidade de Tapachula, na fronteira com a Guatemala. O grupo acusa as autoridades mexicanas de não lhes darem documentos de imigração para permanecerem legalmente no país. Estamos em Tapachula há cerca de 4 meses e não consigo documentos nem nada, não temos casa, comida, não temos nada. Também há muito racismo. Ativistas e agências da ONU que acompanhavam a caravana denunciaram o uso excessivo da força por agentes mexicanos. Esta semana, 2 funcionários do Instituto Nacional de Imigração foram suspensos por terem espancado um migrante. A Polícia Federal investiga os 4 jogadores argentinos que descumpriram a lei sanitária brasileira. Eles são suspeitos de falsidade ideológica. A Anvisa afirmou que eles mentiram sobre os locais onde haviam passado a quarentena antes de entrarem no país. Também existe a suspeita de um dos membros da delegação argentina ter falsificado informações dos jogadores argentinos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira para você e até mais.